Investimento é administração de risco. Quanto mais risco você está disposto a assumir, melhor tem que ser o retorno daquele investimento. Com isso, na minha opinião, a melhor maneira de você diminuir o risco que você está exposto é através da diversificação dos seus investimentos. Você com certeza já escutou aquela famosa frase: jamais coloque todos os ovos em uma mesma cesta. Por quê? Porque se você for um tonto, distraído e tropeçar, na hora que aquela cesta cair, você perderia todos os seus ovos, que eles iam se quebrar. Com investimentos não é diferente. E eu quero mostrar para vocês a importância da diversificação na hora de você investir o seu dinheiro e também passar para vocês o modelo de carteira de investimentos que eu aplico na minha própria carteira de investimentos e o racional por trás dela, para ser meio que uma sugestão e uma ideia de como vocês podem montar a carteira de investimento de vocês. Por isso então fique comigo até o final desse vídeo, que eu garanto para vocês que vale muito a pena. Bom, assim como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, na minha opinião, investimento não é nada mais, nada menos do que uma administração de risco. Em alguns momentos você quer ter um retorno maior, em outros momentos você não quer correr tanto risco assim. Com isso você entende que a quantidade de retorno que você vai ter vai ser menor, porque você está disposto a correr cada vez menos risco naquele investimento que você faz. E quando a gente fala sobre risco, é muito importante a gente separar risco em duas categorias, duas classes diferentes, que seriam o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico é basicamente um risco que não tem como a gente fugir, não tem como a gente evitar ele, porque simplesmente vai ser algo externo que afeta todo mundo, independente do segmento da empresa, independente do momento econômico do país, independente de qualquer coisa, vai afetar todo mundo dentro de uma economia ou através do mundo inteiro, como foi um caso recente que aconteceu no ano de 2020, que eu não posso comentar com vocês aqui, senão o YouTube despenca o engajamento desse vídeo, mas no ano de 2020 a gente passou um problema global, que todos vocês sabem muito bem o que foi, que é um exemplo muito claro de um risco sistêmico. Pode ser uma empresa de setor de serviço, setor de indústria, do setor de agropecuária, todo mundo foi afetado por isso que aconteceu e não tem como evitar. Basicamente é o tipo de problema que você tem que ali diariamente ficar apagando incêndios para poder continuar vivo e passar por essa dificuldade. Isso é o risco sistêmico e não importa a diversificação que você faça, não tem como evitar o risco sistêmico. Ali realmente vão ser onde os fortes vão conseguir prevalecer, vão conseguir dar um jeito de sobreviver, e essas empresas vão sair desse problema cada vez mais forte e com cada vez mais consciência do que elas podem estar melhorando. Enquanto que a gente tem também aquilo que é o risco não sistêmico, que aí vai ser o risco direcionado para algum determinado setor, para algum determinado segmento. Vamos imaginar, por exemplo, que o governo tome a decisão de aplicar um novo imposto a partir do mês que vem, que vai acabar cobrando um percentual de tributação em cima de qualquer transferência bancária do Itaú para o Santander, do Bradesco para o Itaú e etc. Em transferência bancária de um banco para o outro, e quem paga isso não é nós, os correntistas do banco, mas sim o próprio banco que tem que estar pagando isso daí. Isso seria algo que ia afetar imensamente a receita dos bancos, porque o banco ia ter que pagar um imposto gigantesco em cima desse exemplo que eu estou dando para vocês. Com isso, então, como vai afetar exclusivamente a receita dos bancos, o setor inteiro bancário vai ser afetado por isso. Só que isso não vai afetar diretamente uma empresa do setor de energia, uma empresa do setor de alimentos e bebidas, uma empresa do setor de prestação de serviço. Não vai ser afetada diretamente por isso. Vai afetar em específico os bancos. Então, vamos supor que você é um cara que gosta muito de investimento em banco. Para você, banco é uma empresa muito interessante para se investir. Você vai lá e tem 5 ações de empresas de banco. Você se ferrou se acontecer isso, porque as 5 empresas que você tem na sua carteira de investimento vão sofrer com uma diminuição da receita, por consequência vão ter uma desvalorização da sua ação, e com isso você vai acabar sendo muito afetado. Então, o risco não sistêmico, a gente consegue diminuir a exposição que a gente tem nele através da diversificação. E com isso, então, entra o racional na maneira como eu faço a minha carteira de investimento. Para mim, uma carteira de investimento ela tem que ter 3 pilares que são fundamentais. Primeiro pilar, uma diversificação entre diferentes classes de ativos. Então, na minha carteira de investimentos, eu não vou investir 100% em ações nacionais, 100% em fundos imobiliários, 100% em renda fixa. Não, eu tenho que estar diversificado entre essas diferentes classes de ativos. Por quê? Simplesmente porque eu sei que vão ter anos que as ações vão ter uma performance
melhor do que a renda fixa, melhor do que os fundos imobiliários. Só que vão ter anos também que ela vai ter uma performance menor e os fundos imobiliários vai ter uma valorização, a renda fixa vai ter uma valorização. Então, quando eu tenho uma diversificação entre diferentes classes de ativos, eu nunca vou ter o melhor retorno porque o meu patrimônio não está 100% focado naquilo que está tendo a melhor performance do ano. Porém, eu sempre vou ficar na média, eu sempre vou ter um retorno acima do esperado, porque eu sempre tenho um pezinho naquilo que está tendo a melhor performance do ano. Seja ações nacionais, seja ações internacionais, seja ETF, seja renda fixa ou etc. Bom, aí o segundo pilar de como eu monto a minha carteira de investimento, após eu fazer uma diversificação entre diferentes classes de ativos, eu vou fazer uma diversificação entre diferentes segmentos dentro daquela classe de ativos. Então, voltando no exemplo que eu dei para vocês aqui do banco, se eu gosto muito de bancos e eu vou fazer ali a minha diversificação de investimento de ações, na minha classe de ativos de ações, eu vou lá e eu invisto em 5 bancos diferentes. Eu invisto no Santander, no Itaú, no Bradesco, no Nubank e no Banco Inter. Se acontecer esse exemplo que eu dei para vocês, minha carteira de ações vai despencar o resultado, eu vou tomar um prejuízo gigantesco. Então, para poder diminuir esse prejuízo que eu teria que arcar com ele, o que eu posso fazer é uma diversificação entre diferentes segmentos dentro daquela classe de ativos. Então, se eu gosto muito de banco, eu vou me limitar a ter 2 bancos, 3 bancos na minha carteira de investimentos, não mais do que isso. Aí eu posso ter empresas do setor de energia, empresas do setor de consumo, empresas do setor de materiais básicos e etc, para poder diminuir a exposição ao risco não sistêmico dentro da minha carteira de investimento. Com fundos imobiliários, a mesma coisa. Vou investir em fundos imobiliários, eu não vou investir apenas em fundos que são de lajes corporativas. Eu vou investir em fundos que são de lajes corporativas, de galpões logísticos, de shoppings, de hospitais, de estádios de futebol e etc. Bom, explicado para vocês então o primeiro pilar, o segundo pilar da minha carteira de investimento, tem o terceiro pilar, que é a diversificação entre países. Por que eu diversifico entre países? Muito simples, porque se acontecer, eu posso ter uma diversificação entre diferentes classes de ativos e dentro das classes de ativos, uma diversificação entre diferentes setores, diferentes segmentos. De nada adianta eu ter feito essa diversificação se você mora na Venezuela, se você mora na Argentina, onde tudo despencou, todos os ativos financeiros despencaram e todo mundo que tinha investimento lá teve um prejuízo muito grande e com isso está sofrendo muito na sua carteira de investimento. Então, para evitar esse risco que sim pode acontecer com o Brasil, algo como aconteceu com a Venezuela, como aconteceu com a Argentina, para diminuir esse risco, eu tenho uma diversificação entre diferentes países. Então, eu vou investir em economias mais fortes, mais robustas que o Brasil. Vou investir na Europa, vou investir nos Estados Unidos, vou investir na China, porque assim eu consigo diminuir esse risco que eu estou exposto e não tenho concentração apenas no real, mas tenho sim uma dolarização da minha carteira, que é a moeda mais forte do mundo. Bom, então esse basicamente é o racional por trás da minha carteira de investimentos, mas no frigir dos ovos, como eu monto minha carteira de investimento mesmo na prática, é da seguinte forma: eu separo o meu patrimônio inteiro da minha carteira de investimento em 5 caixinhas diferentes, onde eu faço o seguinte: 25% eu vou investir em ações nacionais, 25% eu invisto em fundos imobiliários, 25% eu invisto em caixa, que são investimentos de renda fixa, onde tem que ter no mínimo um retorno igual ou mais, preferencialmente superior à inflação, e sempre ativos, investimentos que têm uma alta liquidez, porque vai ser um dinheiro que quando eu ver alguma oportunidade, quero resgatar aquele dinheiro rapidamente para poder aproveitar aquela oportunidade que eu identifiquei. 25% eu vou investir em ações internacionais, que é aquele percentual que eu falei para vocês de exposição em outros países. Bom, aí se você é bom de matemática, você fala assim: pô, João, você divide sua carteira em 5 caixinhas. Você falou 4 que tem um percentual de 25%. Isso aqui já dá 100%. Cadê a outra caixinha? Como é que você vai encaixar esse percentual? Bom, de acordo com o momento da economia, eu vou tomar a decisão de reduzir 5% de alguma dessas 4 caixinhas de investimentos que eu tenho para poder separar e investir no que eu chamo de coringa, que vai ser 5% do meu patrimônio que eu posso investir naquilo que eu considero que tem o maior potencial de retorno independente do risco daquele investimento. Então, eu posso investir em meme coins, eu posso investir em
alguma NFT, eu posso investir realmente em qualquer coisa louca, nova que está surgindo, que tem um potencial de valorização muito grande, independente do risco daquilo. Por quê? Eu sei que mesmo que eu perca esses 5% do meu patrimônio, os outros 95% do meu patrimônio vão conseguir cobrir esse prejuízo que eu tive em pouquíssimo tempo, por isso que eu tomei a decisão de montar a minha carteira de investimento dessa forma. Mas bom, essa é a minha carteira de investimento, eu não quero que nenhum de vocês sigam a risca aqui, o negócio não é marcado em pedra para você ir lá e replicar o que eu faço, eu quero que você pense individualmente, de forma racional, sobre se esse modelo faz sentido para você ou se não faz, e com base nisso você monte a sua própria carteira de investimento. Porém, se você é uma pessoa que já investe, quero que você comente aí como que você monta a sua carteira de investimento, se é semelhante a como eu faço, se é diferente, que eu quero ler todos os comentários de vocês, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no botão de gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho de notificações também para ter certeza que sempre você será avisado assim que um vídeo novo nosso vai ao ar. E tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.